Oi, graças e paz, irmãos, boa noite. É bom poder revê-los. Graças e paz também o que nos acompanha através da transmissão do YouTube. Aprove a Deus trazermos novamente, a termos comunhão presencialmente no final do nosso estudo, Hoje vamos estar, enfim, encerrando o nosso estudo, a nossa série em Eclesiastes. E o texto vai ser os últimos versículos do capítulo 12, versículo 9 ao 13. Eclesiastes 12, do 9 ao 13. Vamos ler a palavra e fazer mais uma oração. Diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, aqui estamos, Pai, e desde já agradecemos por ter nos guiado, ter nos abençoado até aqui. Pedimos mais uma vez a Tua bênção para que a gente possa encerrar o nosso estudo. E o Senhor fale mais uma vez através de mim, que o Senhor dê entendimento, atenção aos meus irmãos. É assim que a gente ora, Pai. Edifica o Teu povo para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, sábado após sábado, a gente acompanhou essa busca do pregador em achar sentido para a vida debaixo do sol. O pregador, como a gente já mencionou nos estudos passados, é como se auto-intitula o autor do livro. E debaixo do sol é uma expressão-chave para entender Eclesiastes, porque quer dizer a vida a partir de Deus. A nossa vida natural aqui, sem qualquer relação ou intimidade com Deus, com o divino. E sábado após sábado, a gente viu o pregador experimentando coisas, observando, comparando. No começo, a gente viu ele, por exemplo, se entregando aos prazeres da vida. Depois, a gente pôde ver ele se entregando a grandes realizações, fazendo grandes obras. Também a gente pôde ver ele se entregando ao conhecimento, sendo um homem culto, sábio. Depois a gente começa a ver ele fazendo observações. Aí começa a se destacar uma expressão: então eu vi e vi. E aí o pregador viu, observou as injustiças da vida, o sofrimento, as incertezas, as complexidades da vida. E também ele fez muitas comparações nessa busca dele. Comparou os homens com os animais, os vivos com os mortos, comparou o justo com o ímpio, o sábio com o tolo, e em tudo isso a conclusão dele é que tudo era vaidade, de que tudo era correr atrás do vento. Até aqui. Hoje a gente vê que o pregador achou o sentido para a vida. Encontrou aquilo que realmente deixou o homem completo. É disso que vai tratar a conclusão do livro. É disso que vai tratar o final de Eclesiastes. E essa noite a gente vai entender, afinal de contas, o que é o sentido da vida. Nessa conclusão, a gente também vai passar por alguns pontos que o pregador trouxe ao longo de todo o livro. E a gente também vai ver ele trazendo à tona a sabedoria. Eclesiastes, irmãos, é antes de tudo um livro de sabedoria. A sabedoria, ela não é restrita a um grupo de intelectuais que passaram em um processo seletivo altamente concorrido e por isso tem direito a fazer um curso para aprendê-la.
A sabedoria também não é restrita a um grupo de pessoas que têm muito dinheiro e podem comprar seus ensinamentos. A sabedoria, ela é de fácil acesso. Ela está disponível para os simples. Como diz Provérbios 1:20, a sabedoria está nas ruas, estão nas praças públicas, clamando em alta voz. É assim que o pregador traz à tona a sabedoria. Olha o que diz o versículo 9. O pregador, além de sábio, ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador, ele era sábio, ele era um homem de muito conhecimento. E ainda assim, ele se disponibiliza para ensinar. Além de sábio, ele foi um mestre. Além de sábio, ele se dispôs a ensinar tudo o que ele aprendeu. As experiências, as observações dele, as suas comparações, ele estava se dispondo a ensinar. E essa é a sequência. Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina. Primeiro a gente prova, experimenta, compreende, e depois a gente está apto a passar aquele ensinamento para o próximo. Primeiro a gente aceita o evangelho e depois evangeliza. Primeiro a gente tira a trave do nosso olho e depois a gente pode ajudar nosso irmão a tirar o cisco que está no olho dele também. Essa é a sequência, a gente não pode inverter essa ordem. No momento que a gente inverte, a gente cai em orgulho e hipocrisia. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi uma nação eleita por Deus, receberam a lei de Deus, receberam o conhecimento de Deus para servir de farol para as outras nações. Mas em vez deles compartilharem o conhecimento do Senhor, em vez deles fazerem esse papel de farol, eles restringiram o conhecimento só para si. O conhecimento de Deus, em vez de trazer humildade, trouxe orgulho. Em vez de trazer amor às outras nações, trouxe discriminação. Então, isso tudo se deu por causa do não compartilhamento. Dentro de Israel, a gente pode destacar até mesmo o grupo dos fariseus e escribas, que seria um bom exemplo também de orgulho e hipocrisia. Essas pessoas almejavam ser chamadas de mestres, de rabi, disputavam os primeiros lugares nas reuniões, se discutiam coisas mínimas da lei do Senhor, como genealogias longas, extensas, e negligenciavam coisas muito mais importantes, como o exercício da justiça e da misericórdia. Jesus, falando sobre os escribas e fariseus, em Mateus 23:2, vai dizer: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Irmãos, o problema não é o conhecimento em si. E isso é um tema que o autor do livro de Eclesiastes trouxe ao longo dos capítulos. O problema não é a fama em si, o problema não é o poder em si, o problema não é o dinheiro em si, o problema é nosso coração orgulhoso diante dessas coisas. Trazendo, por exemplo, a questão do dinheiro, para fazer um paralelo aqui para exemplificar. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, é a avareza. E como é que a gente luta contra esse amor ao dinheiro? À luz de toda a Bíblia, a gente pode lutar dizimando, ofertando, presenteando, dando, ou seja, de algum modo compartilhando nossos bens com o próximo. Da mesma forma, irmãos, uma forma da gente lutar contra o amor ao conhecimento, o orgulho diante do conhecimento, é compartilhando aquilo que a gente já aprendeu, é compartilhando aquilo que o Senhor já nos ensinou. É isso que o pregador começa nos ensinando no começo de sua conclusão. O problema não é o conhecimento em si, mas o coração orgulhoso diante dele. E, em segundo lugar, a gente vê também que o pregador nos ensina que a sabedoria é manifesta de forma humilde. É o que está no versículo 10. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade.
na forma que a gente for ensinar, compartilhar aquilo que a gente já aprendeu, essa forma tem que ser feita também de forma humilde. Não adianta a gente, por exemplo, ficar tentando ensinar e trazer palavras difíceis e trazer conceitos muito complexos, tentando passar aquela impressão de que aquilo é mais difícil do que de fato é. Muitas vezes as pessoas, do mesmo jeito que se amostram com suas posses, muitas pessoas também se amostram com seu conhecimento, ostentam seu intelecto. E a gente não pode cair nesse erro na hora de transmitir aquilo que a gente conhece. As nossas palavras, elas têm que ser bem escolhidas, como o pregador disse aqui no versículo 10. Tem que ser palavras retas, de verdade. E por que a gente precisa ter tanto cuidado com as palavras? Porque as palavras de sabedoria, elas são como aguilhões e como pregos bem fixados. É o que está no versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. E aqui o texto sai da figura de um mestre para a figura de um pastor. O aguilhão é aquela vara com a ponta de ferro, usada para disciplinar os animais. O prego bem fixado, dentro desse contexto de agricultura, poderia ser marcos que são fixados no solo para trazer alguma limitação, né? Ou até mesmo pregos em uma cerca, também no sentido de impor limites, de proteção, ou então para servir de fundamento para erguer uma tenda. Ou seja, as palavras sábias, elas deixam marcas em nós, elas impõem limites, elas trazem proteção, elas dão fundamento às nossas vidas. Como Jesus disse no final do Sermão do Monte, talvez o sermão mais famoso de Jesus, depois que ele falou, né, as bem-aventuranças, ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus está dizendo que as palavras de sabedoria, elas são um fundamento, elas dão estabilidade para que a gente possa construir nossa vida a partir delas. Então, a sabedoria, ela pode ser aprendida, ela está disponível até para os mais simples, e ela se manifesta de forma humilde, e também promove direção, fundamento, disciplina. Outra coisa que a gente aprende aqui com o pregador é que a sabedoria, ela também é caracterizada por redirecionar a glória para Deus. É o que está no final do versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como os pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. A gente pôde ver, irmãos, em Eclesiastes, a gente pôde constatar algumas características do pregador. O que é fato? É fato que esse homem era um homem muito rico, é fato que ele era alguém muito inteligente, alguém muito poderoso, mas ainda assim, ele não se deixa tomar conta do orgulho, ele não almeja a glória para si. Ele redireciona a glória para um único pastor, para alguém que está acima dele, para alguém que está além dele. Essa é uma característica marcante da sabedoria, redirecionar a glória para Deus. Ou seja, o pregador está dizendo, essas palavras são de sabedoria sim, mas eu não sou a fonte delas. Eu aprendi com minhas experiências, observando, analisando, aprendi sim, mas a fonte de toda sabedoria não sou eu, é um único pastor. Ele redireciona para alguém superior a ele. Quando a gente diz, por exemplo, graças a Deus, a gente é uma expressão simples, muito usada em nosso meio, mas essa expressão traz exatamente essa função de redirecionar a glória, o mérito para Deus. A gente não pode usar o graças a Deus apenas como um jargão de crente, apenas como uma resposta automática. Como quando alguém chega e diz parabéns por ter passado no Enem, por exemplo, a gente agradece e diz graças a Deus eu passei. Por quê? Porque se não fosse Deus me dando disposição, me dando entendimento para compreender o assunto, me dando saúde, se não fosse Deus abençoando meus pais ou alguém para comprar um bom material, pagar um cursinho, colocando professores bons para mim, abençoando minha mãe para que ela possa
que ela pudesse fazer as minhas refeições, limpar as minhas roupas. Então, teve N fatores que contribuíram para a minha aprovação. E todos esses fatores geridos por Deus. Então, eu passei, graças a Deus. Eu reconheço que os méritos é dele e não apenas do meu esforço, do meu estudo. Isso é uma realidade muito presente na vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ele fazia questão de direcionar a glória para o Pai. Ele disse que as obras que ele fazia era daquele que o enviou. Ele só falava as palavras que o Pai ordenava ele falar. Já para ser crucificado, ele disse: é chegada a hora, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti também. Então Jesus vivia diante dessa perspectiva. E à luz de toda a Bíblia, a gente vê isso se repetindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em eternidade, um glorificando o outro. Mesmo sendo digno de toda a glória, toda a adoração, eles glorificam um ao outro. E nós, que não somos dignos de glória nenhuma, muitas vezes almejamos tal mérito para nós mesmos. A gente pode ver isso também presente na vida do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 15:10, por exemplo, ele falando sobre a graça, ele vai dizer: e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Eles aqui são os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo pôde constatar que ele trabalhou mais do que os demais apóstolos. Mas isso é porque ele tinha uma perspectiva de reino acima dos demais. Isso é porque ele era mais esforçado que os demais. Ele não permite que o trabalho dele se torne vanglória. Eu trabalhei mais do que os demais, é verdade. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele aponta, ele rebate a glória para Deus. Acho que um bom exemplo disso também é Davi. E isso está muito presente ao longo dos salmos. Davi, por exemplo, era pastor. Mas no Salmo 23 ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Davi era rei, o homem mais rico de uma nação, com muitas posses, com muitas riquezas. Mas ele diz: eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Davi era um rei e um guerreiro também. Ele tinha um exército à sua disposição, homens prontos para morrer por ele. Mas no Salmo 28, por exemplo, a gente vê ele dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. No Salmo 18 ele vai dizer: o Senhor é a minha fortaleza. Então Davi, sendo quem era, ainda assim ele redirecionava a glória para Deus. E essa é uma dinâmica presente em todo o Velho Testamento. O Velho Testamento, a lei, as festividades, os sacrifícios, os profetas, a profecia, tudo apontava para alguém superior. Tudo era sombra, tudo direcionava para Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. E essa mesma dinâmica que está presente ao longo de todo o livro de Eclesiastes. A gente precisa entender isso para poder compreender o final do livro. O pregador passou capítulo após capítulo, tirando nossas esperanças da vida debaixo do sol. Ele é como se fosse uma pessoa que tivesse na tentativa e erro, achando, aquilo ali, quando eu conseguia tal coisa, conquistar, chegar em tal ponto, então eu vou ser completo, então eu vou estar satisfeito. E ele chega lá e não acha sentido para a vida. Aí depois vai para outra área, e quando chega lá, também, isso aqui também é vaidade. E vai para outra área, isso aqui é fumaça. E vai para outra, isso aqui é correr atrás do vento. Ele vai minguando as nossas esperanças, para que a gente, quando estiver sem esperança nenhuma de achar sentido e satisfação plena aqui, na vida debaixo do sol, ele então nos aponta o sentido realmente da vida. O sentido da vida não está nas coisas criadas, mas está no Criador de todas as coisas. Não está na realidade abaixo do sol, mas na realidade acima do sol. E é o que ele vai dizer no versículo 13. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever. Em outras traduções diz: porque este é o propósito de cada pessoa. O sentido da vida, irmãos, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Todos os estudos que a gente fez, tudo que a gente aprendeu até o momento,
serviam de indicadores, serviam de placa para esse versículo aqui, o versículo 13 do capítulo 12. O sentido da vida, o propósito de cada pessoa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, irmãos, não é apenas reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. É mais do que isso. Temer a Deus não é apenas acreditar que Deus existe. É mais do que isso. Não é apenas fazer parte de uma membresia de uma igreja. É mais do que isso. Temer a Deus é conhecê-lo intimamente, é se relacionar com Ele. Isso é temer a Deus. E a prova de que o nosso temor é de fato verdadeiro é que a gente guarda os seus mandamentos. O temor a Deus, ele sempre tem que vir acompanhado de obediência. Veja, os mandamentos não é prova do amor de Deus para comigo. A minha obediência para com Deus não é para que eu seja salvo. Deus me ama, Deus me salvou, baseado exclusivamente na graça dele, que eu aceito mediante a fé. Mas a minha obediência é uma prova do meu amor para com ele. É uma prova, é uma evidência de que essa graça que me alcançou é de fato uma graça salvadora e de que a minha fé é de fato autêntica. A minha obediência, a obediência aos mandamentos do Senhor é uma prova do meu amor para com ele. É o que Jesus vai dizer em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 15, 10, ele reforça isso. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. João 2, 4 e 6 também reforça isso. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, temor a Deus, um temor verdadeiro, uma fé salvadora, uma graça, tudo isso autêntico tem que vir acompanhado de obediência. É óbvio que a gente vai cair, é óbvio que a gente vai ter nossos momentos de fraqueza, mas ainda assim a gente busca agradar o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando a gente encontra, de fato, sentido da vida no temor do Senhor, todas as demais coisas ganham o seu sentido também. A gente começa a compreender o sentido devido das demais coisas. Não é que as coisas criadas não valem nada e que devem ser desprezadas. Não. Mas é somente no temor do Senhor que todas as demais coisas vão para o seu devido lugar. Fora do temor do Senhor, a nossa realidade é como está no versículo 12. Esse versículo 12, ele exemplifica várias outras áreas. Olha o que diz: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. A parte de Deus, o estudo, o nosso desempenho em buscar conhecimento, em ser alguém mais inteligente, o resultado é só enfado. Ainda que a gente chegue a ser pós-doutor, a gente não vai estar satisfeito por completo. Sempre vai ter um livro novo para ler, um título novo a ser conquistado, um curso novo para fazer. Vamos expandir isso e aplicar em outras áreas. Sempre vai ter uma casa nova, uma casa mais bonita, um emprego melhor, alguém mais bonito, mais bonita. Sempre vai ter uma igreja melhor, sempre vai ter uma viagem para um lugar que você não conhece ainda. E se a gente procura tais coisas, achando que no dia que eu possuir aquilo, no dia que eu chegar em tal lugar, então eu vou estar satisfeito, a gente vai estar correndo atrás do vento. Sabedoria é isso. O pregador correu atrás do vento e agora ele está nos ensinando para que a gente não cometa esses mesmos erros, que a gente não jogue anos e anos da nossa vida fora. Então é somente em Deus, é somente no temor do Senhor que as demais coisas vão para o seu devido lugar. Então, ainda que a gente perca, por exemplo, um ente querido, Deus vai nos sustentar para seguir em frente, porque a nossa vida está girando em torno dele, assim como a nossa família. O nosso estudo, não é que a gente vai desprezá-lo, mas a gente vai usar para a glória de Deus. Da mesma forma, o nosso trabalho, ainda que a gente seja demitido injustamente, ainda assim, a gente não vai perder o chão, porque a nossa vida vai estar girando em torno
de Deus. É Ele que dá sentido às demais coisas. E por fim, irmãos, o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aprove a Deus, termina Eclesiastes, se referindo ao dia do juízo, trazendo o dia que estaremos perante Deus face a face. E isso também é um ponto que o pregador já bateu em outros momentos. Ele sempre trouxe à tona que a nossa vida era vapor, que a nossa vida é extremamente breve e que logo, logo estaremos para sempre diante do Senhor. E o que vai ser de nós naquele dia? Deus irá julgar as obras, até mesmo as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que será de nós? Se formos sinceros, a gente sabe que aquele dia será um dia de lágrimas, de condenação, que as nossas mãos estão manchadas de pecado, que as nossas melhores obras são trapos para Ele, se estivermos à parte dEle, e até mesmo as que estamos nele, foi feita pela graça dEle, então não há nada em nós mesmos capaz de nos salvar. Só temos pecado para apresentar a Ele quando nos encontrarmos com Ele. Mas, irmãos, se nós já fomos alcançados pela graça dEle, se temos uma fé autêntica que pode ser evidenciada através de uma vida de obediência, se o Senhor já é o nosso mestre e nos fazemos discípulos dEle, querendo aprender os seus mandamentos, os seus ensinos, se já somos suas ovelhas e reconhecemos a sua autoridade, o seu senhorio sobre nossas vidas, não há motivo para temer o dia que estaremos face a face perante Ele. A conclusão de Eclesiastes apresenta Deus como mestre, como pastor, e termina apresentando Ele como juiz. Eu vou encerrar aqui a minha ministração pontuando algumas coisas que é o resumo da ministração de hoje e podemos dizer que é o resumo de todos os nossos estudos até aqui, de todo o livro de Eclesiastes. O que a gente aprendeu hoje e o que a gente aprendeu ao longo de todos esses sábados, resumidamente, é que a sabedoria, ela pode ser aprendida até pelos mais simples. A sabedoria se manifesta de forma humilde. A sabedoria, ela promove direção, disciplina, limites, fundamentos para que a gente possa construir nossas vidas. A sabedoria, ela redireciona a glória para Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e esse também é o sentido da vida, do propósito de cada pessoa. E por fim, a sabedoria considera o juízo. Esse é o resumo de Eclesiastes, esse é o resumo da conclusão do pregador. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a orarem comigo agora neste momento. Vamos estar agradecendo a Deus e em seguida vamos estar encerrando a transmissão no YouTube. Então, curvem suas cabeças, até mesmo vocês que estão em casa, nos acompanhem em oração. Senhor, obrigado, Pai, por ter nos abençoado até aqui, por ter nos permitido encerrar essa série de estudos. São muitos desafios, Pai, muita coisa às vezes até para a gente absorver, poder praticar. Mas que o Teu Espírito nos capacite, Pai, a vivermos uma vida mais agradável a Ti, a sermos obedientes, a temer mais o Senhor, Pai. Que a gente possa ser ovelhas obedientes, Pai. Que a gente possa ser discípulos que ouvem a Tua palavra e querem praticar, nos dá a disposição correta, Pai. Obrigado por este momento de estarmos aqui reunidos presencialmente, Pai, nesse retorno. Abençoa os irmãos que estão acompanhando em casa do YouTube, Pai. Precisamos ser mais sábios, Pai, e só o Senhor para nos ensinar sabedoria, Pai. Obrigado por tudo que tem feito. Assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
vamos estar encerrando agora a nossa transmissão no YouTube. O culto ainda vai ter alguns avisos, mas desde já quero agradecer por ter ficado conosco até o momento. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. E as transmissões continuam. Amanhã mesmo, às 6 horas, vamos ter uma nova transmissão. Então, não deixe de continuar nos acompanhando. Amém? Deus abençoe vocês. Deixa eu ir.